Gente, vamos continuar. A nossa segunda convidada é uma pessoa que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mesmo sendo aqui do Inatel. Mas eu já sou muito fã, porque eu sempre ouço falar muito bem dela pelos corredores. Ela é engenheira de computação e mestre em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Maria. Doutora em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Santa Catarina, com período sanduíche na Universidade de Sydney, na Austrália. Ela é pós-doutora pela Universidade Federal de Santa Catarina, foi professora na UFSM, no Instituto Federal de Santa Catarina e na Universidade Católica de Pelotas. Atualmente, ela é professora e pesquisadora do Instituto Nacional de Telecomunicações e desenvolve pesquisas na área de comunicações sem fio. Ela vai falar com a gente sobre a resiliência feminina no cenário tecnológico. E aí eu gostaria de convidar a professora Victoria Dalla Pegorara Souto. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Olha aí quantos rostinhos lindos, tudo novinho. Deixa eu ver ali. Então, qual é o teu nome? Como a Paula falou, meu nome é Victoria, eu sou professora aqui no Inatel. Nossa, agora fiquei até alta. Deixa eu ver. Isso. Aham. Não vai precisar muito, eu vou falar com o pessoal aqui. Mas pode botar. Pode botar os slides. Principalmente o segundo slide. Pra bater um papo com o pessoal. Acho que agora vai. Então, boa tarde de novo, pessoal. Então, eu sou a professora Victoria. Eu sou professora no Inatel aqui faz um ano e meio. Tá? Primeiramente, eu vou apresentar para vocês quem eu sou e minha carreira, basicamente. Tá? Então, é mais uma gaúcha. Tá? Então, a Rita também era gaúcha. Então, a gente tem mais uma gaúcha aqui, marcando presença hoje. Para vocês que estudaram geografia, basicamente a gente está em Minas. Quando vocês forem querer sair do país, vocês chegaram no Rio Grande do Sul. Tá? Então, anda, é longe. Tá? E eu não morava na ponta. Eu morava, digamos assim, que chamam do coração do Rio Grande, em Santa Maria. Então, basicamente, a minha carreira ela começou, minha vida começou no Rio Grande do Sul. Certo? Em Santa Maria, vindo uma escola pública também, que nem a Rita. Então, a gente iniciou a carreira numa escola pública. Basicamente, eu amava matemática. Quem é que gosta de matemática aqui? Opa! Muitas engenheiras no futuro, gente. Basicamente, o colégio, para mim, era baseado em matemática. Exatas. Eu amava exatas, certo? Primeira coisa que eu pensei, eu vou fazer matemática. Aí eu pensei, não vou, porque eu não quero ser professora. Não faz muito sentido, mas foi isso. E aí surgiu o curso de Engenharia de Computação na UFSM. Tá? Foi a primeira turma, eu estava terminando o ensino médio. A UFSM é uma universidade federal. Tá? Então, deixa eu ver se tem o desenho aqui. Certo? É uma universidade, ela é um pouco mais antiga que o Inatel. Tá? Então, ela tem, acho que 50, 60 cursos de graduação, ela tem todas as áreas. Tá? Mas, visto que eu sempre fui muito curiosa na parte de computação, sempre gostei muito de exatas, eu fui lá, fiz uma pesquisa sobre os cursos e achei que engenharia de computação era uma opção, certo? Era a primeira turma. Dentro dessa primeira turma, eu fui a primeira mulher formada em engenharia de computação pela UFSM e a única da primeira turma. Tá? Então, na época, 10 anos atrás, não era comum ter tantas mulheres. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já tem, né, uma diversidade muito maior, as turmas já estão bem mais coloridas, certo?
formada, que nem disse o professor Marcelo, a gente sai com um diploma e um mundo de oportunidades. Eu não conhecia nada além de Santa Maria. A maioria de vocês não conhece nada além de Santa Rita, certo? Quando a gente se vê formada com um diploma na mão, surgem outras oportunidades. Nisso, surgiu a ideia de fazer mestrado na UFSM e, ao mesmo tempo, eu fui morar no oeste de Santa Catarina, um estado acima, tá? Subi um pouquinho, mas continuei no sul. E fui dar aula no IFSC, certo? Depois disso, né, não bastava ter conhecido o oeste, a gente foi para Florianópolis. Alguém aqui já ouviu falar de Floripa? É um lugar legal. É um lugar onde, né, o fato de ter feito engenharia, o fato de ter um diploma, me levou a chegar lá, certo? Então, a gente vê o mundo de forma diferente depois que a gente ingressa na faculdade. Por isso, quando a gente fala para vocês estudarem, é porque no momento que vocês entram, né, numa instituição de ensino, vocês começam a ver oportunidades que vocês nunca imaginaram que ia ter. Como eu disse, eu vim de um colégio público, com uma mãe faxineira, artesã e tudo o resto, que criou 2 filhos sozinhas, certo? Sem estudo, mas que dava muito valor ao estudo. Então, nessa época, eu fui fazer doutorado em engenharia elétrica na UFSC, tá aqui o bichinho, tá? Surgiu a oportunidade, com bolsa, de conseguir uma bolsa, de conhecer a Austrália, certo? Então, a engenharia de computação, né, fez conhecer Santa Catarina, me fez conhecer, fui a Paris apresentar um trabalho, fui à Turquia e também morei um período na Austrália. E tudo isso é uma coisa que vocês podem ter, entende? Então, o estudo leva a gente nesses lugares. Por isso que quando o professor Marcelo falou, vocês saem com um diploma e um mundo de oportunidades. E isso é a coisa mais verdadeira que tem, certo? Depois de terminar o doutorado, eu resolvi passar frio. E aí eu fui para Pelotas, que é o extremo sul do Rio Grande do Sul. Lá faz frio, gente. Quando eu digo frio, é... Santa Catarina eu peguei -6, -9. Lá também era assim. Vocês nem conhecem essa realidade. Aqui é calor. Tá? E surgiu a oportunidade de eu vir trabalhar no Inatel. Eu sou da área de telecomunicações. Apesar de eu ser formada em computação, eu tenho mestrado e doutorado na área de telecom. Então, o Inatel era um sonho. Tá? Hoje, para mim, né, e o Brasil inteiro, ele é um dos maiores centros de pesquisa em telecomunicações do Brasil, certo? O que a gente tem aqui, eu posso dizer, depois da minha experiência em Sydney, que até nas melhores universidades do mundo, às vezes, a gente não tem. Então, a infraestrutura que a gente tem, as oportunidades que a gente tem aqui dentro, são excelentes. Tá? Então, isso é uma visão de quem vem de fora. Tá? Dentro do Inatel, eu sou professora atualmente do mestrado e doutorado em telecom, ou seja, é algo que vocês fazem além da graduação. Então, terminei minha graduação, posso fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, posso ir para o mercado de trabalho. Essa é uma decisão de vocês. Tá? E também dou aula de inteligência computacional, ou IA. Todo mundo aqui já ouviu falar de inteligência artificial, né? Todo mundo gosta. Tá? Dou aula de inteligência computacional, né, na graduação de engenharia de computação e software, certo? O que eu trabalho aqui no Inatel? Talvez seja um pouquinho fora, obviamente, pelas séries de vocês, mas, basicamente, todo mundo aqui tem um celular, certo? Alguém aqui tem algum aparelho inteligente em casa? Por exemplo, uma lâmpada que vocês desligam pelo celular? Tem? Hoje em dia já tem cafeteira inteligente, já tem a ideia de a gente ter uma cidade ou uma casa inteligente, certo? Então, eu trabalho com a parte de inteligência artificial, que é a ideia de tornar, né, cada vez mais as coisas inteligentes, digamos assim. Trabalho com transição de energia sem fio. O que significa isso? Eu quero tirar os cabos, gente. Ficar alimentando tudo por cabo é chato, certo? Então, a ideia de ter no futuro, né, que eu consiga, por exemplo, uma fazenda de café inteira monitorada, sem precisar ter uma tomada para a gente engatar, alimentar os nossos sensores, certo? Então, de tornar a nossa vida, tornar a indústria, tornar a nossa casa, a nossa cidade, certo? Muito mais inteligente, muito mais conectada. Então, essa é a área que eu atuo, falando assim por cima, certo? Então, essa é a área que eu atuo no Inatel. Eu tenho alunos que trabalham comigo desde o início da graduação, então eu tenho alunos que estão no segundo, terceiro semestre.
Também, quando eu trabalhava na UFSM, a gente tinha a opção dos alunos de ensino médio, se eles quisessem conhecer, vir trabalhar com nós, aprender algo novo, não tinha nenhum problema. Vocês também são bem-vindos para vir conhecer os laboratórios. Ah, professora, eu tenho um projeto de ciência na escola e eu gostaria de aprender um pouquinho mais de IA. Procura a gente que a gente auxilia, certo? Na FETIM, quando teve, que é a FETIM mesmo, né, para os TIM, teve vários projetos de alunos de 8º, 9º ano, tá, que a gente poderia colaborar e eles poderiam até trazer para o Inatel para a gente ajudar. Então, vocês são todos bem-vindos, independente da série que vocês estejam. No 8º, 9º, 1º, 2º, eu não sei até que ano vai mais, tá, pessoal? Na minha época, nem 9º ano existia, certo? Vocês podem vir, podem conviver com a gente, vir conhecer os laboratórios, ver o que está sendo feito, para que vocês, talvez, no futuro, se decidam virar engenheiros ou não. Isso é uma escolha de vocês. Mas que vocês possam conhecer a profissão, tá? Isso é uma coisa que, ao meu ver, falta bastante. As meninas serem apresentadas à profissão da engenharia. A gente é apresentado a tudo. A farmácia, a medicina, de saúde, educação, mas engenharia, pelo menos de onde eu venho, certo? No Rio Grande do Sul, aqui o Inatel, né, vocês têm uma visão da engenharia. De onde eu venho, a gente não tinha essa visão do que era engenharia, do que se fazia numa engenharia de computação, o que se fazia numa engenharia mecânica. A gente só tinha ideia de que aquilo não era profissão para mulher, né? Não existia um incentivo. Então, aqui vocês têm a oportunidade de vir, conhecer e ver se é isso que vocês querem. E isso é importante. Tá? Vocês estão tendo a oportunidade que muitas de nós que estamos aqui na frente não tiveram. E por que eu falo de ter mulher na engenharia? Gente, que nem a Rita falou, a gente pensa diferente em alguns pontos dos homens, certo? Vocês têm um monte de colega, né? Vocês pensam diferente deles. Certo? Então, a gente consegue integrar novas ideias. Tem produtos que podem atender um público muito mais geral ou vir, né, muito melhores quando a gente tem diversidade dentro de uma empresa, quando a gente tem diversidade na pesquisa. Certo? Então, é importante ter a integração da mulher, é importante a gente ter mulher no meio, até porque a gente vai se sentir representadas. É estranho tu entrar numa sala e ter 20 homens, 40 homens. Eu fui a única formada em engenharia de computação. Era eu e meus coleguinhas lá. Isso hoje não é realidade. Hoje em dia a gente já tem mais mulheres. Mas é importante a gente, quanto mais mulheres tiver, mais no futuro vai ser uma profissão natural. Como disse, hoje em dia, se vocês disserem, eu quero ser médica, tá ok, tem um monte de médicas. Mas engenheiro ainda é um tabu, certo? Então, se vocês têm vontade de fazer, vem, certo? É lugar para a gente também. Tá? Outra questão, obviamente, que a gente sempre vai falar de questão de superação, resiliência. A gente vai trabalhar num ambiente mais masculino, mas, né, a gente tem toda a capacidade para fazer isso, certo? Então, se vocês têm interesse, gostam de matemática, têm curiosidade, procurem o Inatel, certo? Temos 7 engenharias aí, cada uma com as suas particularidades, e eu sei que vocês vão se encaixar em alguma delas, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês têm interesse, né, de saber mais, vocês podem procurar, tanto eu como as meninas que estão aqui na frente. Tá? Todas elas, eu garanto, que vão estar sempre abertas para ouvir vocês. Tá? E a Renata também pode trazer vocês para conhecer o Inatel toda vez que ela quiser. Certo? Então, obrigada aí pela atenção. Desculpa a voz, que eu estou rouca. Alguma pergunta, pessoal? Muito obrigada, Victória.